Com o empate do Salgueiro, agora o Santa Cruz, na segunda colocação, depende só de si para ser o líder na fase final, geral, né, na primeira fase. Basta vencer o América e o Sport. E aí, como é que está a chance do Santa Cruz assumir essa primeira colocação em recuperação depois do início do campeonato? Só depende da gente, né? A gente sabe que a nossa condição hoje é muito boa. A gente tem o jogo contra o América e um clássico contra o Sport na ilha. Então a gente vai primeiro buscar o jogo contra o América, tentar fazer um bom jogo, conseguir uma vitória e depois sim pensar no clássico. Agora, as chances são nos números, né? Os números estão aí para mostrar que a nossa possibilidade é muito grande de conseguir essa vaga, né? Em primeiro lugar, a gente vai buscar. Os dois últimos jogos ainda do Retiro, o Santa Cruz venceu, né? Espero que aconteça de novo, né? Mas o esporte é muito forte dentro da ilha, a gente sabe a qualidade que o time do esporte tem. E a gente vai realmente brigar lá de igual para igual, como brigamos com o Náutico nos aflitos, brigamos com o Náutico aqui hoje. Só não brigamos muito contra o esporte aqui, que a gente não fez um bom jogo, porque no jogo que a gente escalou os nossos jogadores, a gente não conseguiu render bem. Mas o jogo lá vai ser um jogo de decisão, verdadeiramente pode ser uma decisão desse falho. 7 vitórias seguidas é uma marca que nem no ano passado, na campanha do título, o Santa Cruz conseguiu. Parou em 6 vitórias seguidas. Você acha que a equipe de agora já está conseguindo chegar num nível até melhor do que a de 2011? A gente hoje tem um elenco melhor, isso aí a gente tem que ser bem consciente disso, né? A gente que trabalha o dia a dia com os jogadores, a gente sabe que o nosso grupo que a gente hoje é muito forte e a gente vai trabalhando, né, cara? Trabalhando, apesar que muita gente quer interromper esse trabalho, mas a Bíblia fala que mal nenhum chegará na minha tenda, né? Eu acredito nisso, mal nenhum vai chegar na nossa tenda, nada vai nos atrapalhar. E nós estamos aqui para dar o melhor para Santa Cruz. Eu não estou aqui para dar o melhor para Sandro, para Zé Teodoro ou para os jogadores, para dar o melhor para o clube. E automaticamente o melhor para o clube é o melhor de todos, né? Então é o que a gente procura fazer. Não trabalhar com emoções, sempre com a razão e com o sentimento de profissionalismo. Mas se fosse comparar, para entrar nas semifinais, você preferia entrar com o time de hoje ou com o time de 2011? Com o elenco de hoje e com a pegada de 2011, né? Essa pegada a gente vai colocar em 2012 também. A entrada de Renatinho no lugar de Dutra acabou sendo decisiva para o crescimento do time? Não, porque Dutra também veio muito bem. Lógico que Renatinho é um jogador que tem um carinho de todos vocês da imprensa, tem um carinho da comissão técnica, tem um carinho da torcida, né? Mas é um jogador, a gente sabe que o característica é diferente, rápido, de velocidade. A gente ganha muito com o Renatinho pelos lados, mas em compensação a gente perde o segundo meia. Quiser, a gente vai jogar muito no 4-4-2, com o Renatinho isso é inviável. Então a gente ganha com o Renatinho, mas perde também a chegada de um meia. E com o Dutra a gente poderia jogar com 2 volantes e 2 meias. Com o Renatinho a gente já não pode. Mas não tenha dúvida que o Renatinho tem sido fundamental, tem ajudado muito. Tem jogado muito bem, né, dentro da sua possibilidade, e é um jogador para trás da casa, um jogador que tem o maior carinho. Agora, não vamos esquecer de que Dutra também, a passagem que ele teve aqui, ele foi tão bem e foi ganhando muito bem no Japão novamente. E o que é que tu tem a dizer sobre o crescimento da defesa? A gente cobra muito do nosso zagueiro, não toma gol, né? E o Everton Senna ele atravessa um momento muito bom, está muito firme, o William também está muito bem, o Wagner hoje entrou muito bem, o André entrou muito bem, o Leandro é um grande jogador, já vem passando uma grande fase, mas nós vamos recuperar o Leandro novamente, que é um jogador que nos deu muito já, foi o melhor zagueiro no ano passado no campeonato, então a gente sabe do valor dele. E não é, com todo respeito ao nosso torcedor, não é o torcedor que vai queimar esse jogador, muito pelo contrário, o torcedor tem que apoiar, porque hoje o Leandro é um patrimônio de Santa Cruz, e é um grande zagueiro, não desaprendeu a jogar. Uma audiência lá em Goiás, então deixou aí para mim falar da vitória. Acho que uma vitória sempre é bom, né? Sempre é importante. Até para confirmar, né, mais uma vez o trabalho que vem sendo feito aqui. Né? A gente fica feliz por isso, porque se houvesse uma derrota hoje aqui, de repente poderia se falar que o Santa Cruz só ganha porque é pequeno e não ganha clássico, né? Enfim, futebol é dessa maneira que acontece. Mas eu sou muito consciente, o Zé, o presidente, é muito consciente do trabalho que está sendo feito, né? E assim, a vitória só vem nos fortalecer mais, sabe? Vem nos fortalecer mais para a gente poder dar continuidade desse trabalho, que no meu modo de ver futebol está sendo muito bem feito durante um ano e 5 meses, onde foi muito questionado, lógico, sem dúvida nenhuma, jogo contra o Penharol. E aí eu sempre frisei que você não pode dizer que o treinador é o melhor porque ganhou 7 jogos agora seguidos. Também não pode dizer que ele é o pior, a comissão técnica é a pior porque perdeu do Penharol. Né? Eu acho que o trabalho tem que ser avaliado por uma sequência de resultados. A nossa sequência aqui no Santa Cruz, eu acho que é uma das mais vitoriosas dos últimos tempos. No momento que o Náutico pressionava no segundo tempo, o Zé Teodoro e você escalaram aí Flávio Recife para entrar no jogo. Tem uma modificação arriscada, certo? Olha, eu estava lá em cima do camarote conversando com o Zé e quando
a gente estava tomando sufoco, a torcida começou a gritar pro Bala, né? E você fica numa situação muito complicada. Agora, assim, a gente fica mais tranquilo porque a gente trabalha com o que a gente tem no dia a dia, com o que a gente vê o dia a dia. Aí eu vou fazer uma pergunta a você: quem segura melhor a bola na frente, o Flávio ou o Carlinhos Bala? Quem tem mais velocidade dinâmica ali na frente, o Flávio? De movimentação, Flávio ou Bala? É o Flávio. Agora, de repente, a gente toma um gol e chama o de burro. Né? Mas a gente trabalha, como eu te falei, com aquilo que a gente vê o dia a dia. Aqui a gente não está para dar preferência ao AB, aqui a gente está para dar preferência ao Santa Cruz. E muitas vezes o torcedor não entende, muitas vezes quer um determinado jogador, né, como é o Léo, como é o Bala, como é o próprio Renatinho. Só que a gente, no dia a dia, a gente sabe quem está em melhores condições, né? E o torcedor ele não vem aqui para ver. Mas a gente, a gente entende o torcedor, é paixão, é emoção, só que aqui a gente tem que trabalhar com a razão. Né? A gente não pode trabalhar com paixão nem com emoção, a gente tem que trabalhar com a paixão de gostar de fazer o que a gente faz. Agora, com a razão de botar em campo aquilo que a gente acha que vai ser o melhor para determinado jogo. Sandro, esse controle do cartão amarelo, o Zé Teodoro ficou indeciso, né? Ele foi perguntar ao quarto árbitro por que a expulsão do Anderson Pedro. Ele não tem esse controle antes do jogo? Não, a gente viu que o Anderson tomou o cartão, né? O primeiro cartão, e a gente até pensou em tirar ele, né? Só que a gente sabia que o Náutico ia colocar mais meio ofensivo no jogo quando a gente mudasse essas peças. Como aconteceu, botou o Felipe lá no lado de cima de Renatinho, se a gente tivesse jogador de marcação, teria jogado lá em cima dele. Só que a gente já tinha feito as 3 substituições e não tem jogador de marcação no banco, a não ser o Léo, que não é um tão marcador assim. Então a gente preferiu segurar o Anderson. Agora, no meu modo de entender, o Anderson não fez tantas faltas assim no jogo e tinha tomado o cartão, e logo na segunda falta que ele fez, tomou o vermelho, uma falta que nem foi falta, foi uma bola normal. Agora, expulso sim, teria que ser o Derlei pela falta que ele fez no Natan. Mas vamos deixar a arbitragem de lado, acho que a arbitragem foi muito pressionada, principalmente pelo time do Náutico, né? Reclamando muito, mas faz parte. Eu acho que a gente tem que ter consciência de quem está fazendo isso, porque a gente tem aqui com muita tranquilidade, a gente tem um controle de tudo, quem está com amarelo, quem não está. Só que a gente tem que jogar cada jogo como se fosse uma final, a gente não pode poupar A ou poupar B, a gente tem que botar realmente para vencer o jogo. O Sandro, ano passado o Santa Cruz foi vitorioso de uma forma, de um jeito de jogar, aquele jogo, aquele método de esperar o adversário e pegar ele no erro. Hoje o Santa Cruz se comportou dessa forma no clássico contra o Náutico. Esperou o Náutico e atacou o Náutico no momento certo. Daqui para frente o Santa Cruz vai voltar a atuar daquela forma que foi vitoriosa em 2011, principalmente porque tem uma reta final com jogos com equipes de peso importante na competição, como o Sport, Náutico, próprio Salgueiro. A gente joga sempre de acordo com o adversário, né? O time do Náutico ele tem volantes como o próprio Belém, com o próprio Eli Carlos, o Lennon também, são jogadores que saem muito. E a gente gosta de jogar, na verdade, um volante e 2 meias, para poder ir para cima do adversário. Foi bem nas finais do Pernambucano ano passado, contra o Sport, contra o próprio São Paulo aqui, onde a gente jogou somente com o Everton sendo de volante, e jogou com o Natan e o Wesley, de meia e 2 alas, e 2 atacantes. Então a gente joga sempre dessa maneira, só que o Náutico joga de uma maneira muito diferente. O Náutico joga com 3 volantes que saem muito. Então a gente teria que segurar mais o volante, no caso foi o Chicão, que também tem uma certa qualidade, mas é mais volante do que meia. E a gente, não é que a gente entrou com essa proposta não. A gente tem uma proposta de jogar recuado. Foi o Náutico realmente que tomou as ações do jogo, começou a tocar a bola. Agora, um domínio falso, um domínio de toque de bola pro lado, onde não agrediu o Santa Cruz, não finalizou no primeiro tempo. Né? E no segundo tempo também eles, mesmo com o jogador a mais, não tiveram brecha nem oportunidade para finalizar no gol. Provavelmente você vai ver o melhor momento e eu acho que a melhor chance no primeiro tempo ainda foram no Santa Cruz. Tá? E para ser bem sincero, eu não gostei do clássico, um clássico muito aquém do que poderia ser. Eu acho que foi um clássico muito amarrado, muito preso, né? Mas o importante é a vitória e a gente sabe que o segundo lugar hoje é muito importante para o Santa Cruz e a gente vai buscar essa classificação em segundo e em primeiro lugar ainda. Sandro, você foi jogador, hoje auxiliar do Zé Teodoro e acompanha o futebol de dentro e de fora, em todas as faces. Você acaba de dizer que o clássico não foi um clássico bom. O do domingo passado foi pior ainda, pelo menos essa é a minha opinião. O que está acontecendo com o futebol pernambucano que não está produzindo bons clássicos? Mas já visto que o Santa vai disputando Série C, Sport Náutico com Série A brasileira. Olha, eu vou ser bem sincero. O que acontece é que os treinadores aqui de Pernambuco, eles são muito pressionados nos clássicos. Né? E aí você pode jogar tudo a perder por causa de um clássico quando você perde. O Santa Cruz a gente não trabalha dessa maneira, vou ser bem sincero, tá? A gente trabalha com uma confiança muito grande do nosso presidente,
que depois daquela derrota contra o Penharol, muita gente queria mandar Zé Teodoro embora, né? E ele segurou o tempo todo Zé Teodoro, e eu acho que fez a coisa certa. Como eu te falei aqui anteriormente, não é uma derrota daquela que vai dizer que é o trabalho do treinador, né? Acho que o trabalho foi muito inteligente do presidente em permanecer com o Zé Teodoro, em permanecer com a comissão técnica, com o Zé Teodoro, com todo esse pessoal, porque o trabalho tem sido feito há um bom tempo. Então, os técnicos daqui, eles jogam muito pressionados, porque se perde o clássico, joga tudo por água abaixo do trabalho que está sendo feito. Você veja bem, Valdemar. Se falava que se perdesse o clássico e sair, eu acho que o Náutico teria um erro muito grande em mandar o Brasil desse embora. O cara ele vem com uma sequência muito boa de bons resultados. Então, um cara que tem 30, 35 jogos dentro dos aflitos sem perder, e lá mesmo é vaiado, o time é criticado do Náutico lá dentro, então isso é muito complicado. Então, e às vezes entra um pré-caso. Aquele jogo eu assisti, também porque eu sabia que a gente ia jogar contra o Náutico. E eu vi os dois treinadores, né, não vou falar medo, mas com um receio muito grande de perder o clássico para não ser criticado no dia seguinte pela imprensa ou ser pressionado pela diretoria. Isso eu estou te falando, não como comissão técnica do Santa Cruz, estou te falando, como você perguntou, como ex-jogador, com uma visão do futebol que eu tenho essa aqui em Pernambuco, em Recife, aqui em Pernambuco, no caso, em Recife, são os três grandes aqui. Os treinadores aqui jogam muito pressionados no clássico. Então, muitas vezes ficam com medo de arriscar. Isso é uma realidade. Sandro, você perde 4 jogadores para a partida do América no próximo domingo. Seria a hora de poupar também outros jogadores, dar oportunidade a Bala e a Léo, que não vem atuando 90 minutos? Na verdade, a gente precisa somar pontos, né? Não estou falando que botando o Léo, o Bala a gente vai perder, porque realmente a gente tem um elenco hoje de, graças a Deus, de muita qualidade, né? Que você tira A, tira B, e os jogadores que estão saindo também não reclamam, porque sabem que isso é por bem do time, né? De repente o Chicão jogou hoje, de repente no outro jogo o Chicão já não cabe o Léo, cabe o Bala, enfim, a gente trabalha dessa maneira. Então a gente sabe que esse jogo contra o América é um jogo importante. O América empatou hoje fora de casa contra o Central, no Caruaru. Então está rebaixado já, mas vai vir aqui no Arruda para querer complicar. E a gente, os mesmos 3 pontos do Náutico tem o mesmo valor, os 3 pontos do América. Sandro, daqui para frente o Santa Cruz ainda tem esse jogo contra o América e tem mais um clássico. O Salgueiro, que está nessa briga também para chegar na segunda colocação, vai disputar jogos com equipes intermediárias. Um ponto de diferença que o Santa Cruz tem agora, dá para o Santa Cruz manter essa segunda colocação até o final dessa primeira fase? Você acredita nisso? Não vai ser fácil, né? Como você falou, a gente joga com o América, que é um jogo chato, mas a gente tem todas as condições, vamos ser bem realistas de vencer o América, né? Mas nós temos um clássico fora contra o Sport, onde pode decidir até o primeiro lugar. E a gente vai buscar assim, esse primeiro lugar, a gente vai buscar assim, essa segunda colocação, porque a nossa meta aqui, junto com os jogadores, é de tentar recompensar o prejuízo que teve. E muita gente se falou do prejuízo que o Santos teve por causa do jogo do Atlético Mineiro, que não vai acontecer na Copa do Brasil, porque a gente perdeu contra o Atlético Mineiro. Então a gente vai querer cobrir isso, porque vai ter o show aqui no Arruda, e se a gente ficar em terceiro e quarto, a gente não pode jogar em casa, né? Então, a gente jogando o primeiro jogo fora, a gente tem um jogo de volta em casa com uma renda aí de 45, 50 mil pessoas. Então, é isso que a gente está tentando fazer para amenizar ou até para zerar o prejuízo que todo mundo falou que a gente deu. Eu não vejo dessa maneira, eu vejo que a gente vem dando uma sequência de bons trabalhos ao Santa Cruz. Então acho que o ano passado foi muito bom, foi excelente, muito dinheiro entrou no clube, mas para liquidar dinheiro, para pagar jogador em dia como foi pago. Então a gente tem esse compromisso com o Santa Cruz, com o presidente, de se esforçar ao máximo para trazer essa renda de volta aí, no caso, uma semifinal com a Arruda. Quantas mil pessoas tem no Arruda para poder saber mais ou menos o que é que vai dar para o clube de renda, para poder manter isso aqui de pé. Hoje, o Santa Cruz paga seus jogadores em dia, paga seus funcionários em dia, e isso é muito bom para se trabalhar desse jeito, né? Quando você trabalha aqui no futebol, que tem jogadores recebem em dia de repente, e funcionário não recebe, comissão recebe, funcionário não recebe, aí você resolve o teu problema, mas ao teu lado tem dezenas de pessoas que vem todo dia na tua cabeça, nossa, não tem problema em casa, fã por isso, e isso, graças a Deus, primeiramente, a gente quer agradecer a Deus, e depois ao representante do INEP, que está fazendo um trabalho muito consciente e que isso tem sido evitado aqui. A gente está aqui hoje há 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses em Santa Cruz, com pagamentos rigorosamente em dia, né? Graças a Deus, não devendo nada, pagando a todo mundo. A gente só fica satisfeito e feliz, porque essas pessoas que nos rodeiam aqui dentro também estão felizes, que estão recebendo seu salário pouco mais em dia. Valeu, Sandro.